Você já passou por alguma coisa na sua vida que você pensou que não conseguiria superar? Pois é, o meu nome é Viviane, mas as pessoas me chamam de Vivi. Eu tenho 25 anos e eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. Eu trabalho na cozinha de um restaurante e o meu sonho é ser chefe de cozinha. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo há mais ou menos um ano atrás. Não foi nada fácil, mas eu superei. Às vezes, a vida nos surpreende de forma inesperada. Eu estava cursando o 3º ano de gastronomia, mas eu preciso começar essa história muito antes, já que para eu iniciar o curso de gastronomia, eu precisei trabalhar muito e guardar dinheiro, pois o que eu sabia era que o curso seria puxado e eu precisaria me dedicar de verdade. Quando eu ingressei no curso, descobri que a faculdade disponibilizava bolsa de estudo, então, no outro semestre, eu me candidatei e com muito esforço eu consegui ganhar 70% de bolsa, o que me ajudou bastante. Nessa época, eu já namorava o Pedro, há mais ou menos 1 ano e meio e o nosso namoro era maravilhoso. Estávamos sempre nos apoiando e, acima de tudo, respeitando um ao outro. Isso nos mantinha unidos e felizes. Devido ao meu trabalho e também à minha faculdade, nos víamos pouco, mas a gente se falava quase todo dia pelo celular. E como a gente já tinha combinado, em nossas férias, nós tiraríamos o atraso e nós nos veríamos muito mais. Esse era o plano inicial, mas uma oportunidade de ir para outro país, fazer um curso, me pegou de surpresa. Eu fui convidada para passar 3 meses estudando e me aprimorando. Nesses 3 meses, estaria incluso o mês das minhas férias. E eu fiquei entre a cruz e a espada, pois talvez o Pedro não fosse ficar tão feliz com aquela notícia. Eu precisava pensar muito, então eu resolvi conversar com a minha mãe. Ela pensava como eu, me incentivou a ir, pois outra oportunidade como aquela não apareceria nunca mais na minha vida. E ela tinha certeza que o Pedro entenderia. Eu liguei para ele e disse que a gente precisava conversar, se ele podia vir em minha casa, já que eu não tinha aula na faculdade. Ele aceitou, só restava esperar que ele realmente entendesse aquela situação. Não foi uma conversa muito fácil. No início, o Pedro ficou chateado, pois tínhamos outros planos, mas depois, algumas horas da conversa, ele acabou entendendo e me apoiou. Eu expliquei que não estava indo sozinha, minha chefe também iria. E depois, eram só 3 meses e passaria muito rápido, logo eu estaria de volta para ele. A viagem seria em 1 mês, então eu resolvi dedicá-lo ao meu namoro. Depois, ficaríamos muito tempo longe. Marcamos cinema com direito a pipoca e depois comida preparada por mim especialmente para ele. O mês passou voando, meu coração estava apertado, eu tinha um pressentimento que não daria muito certo. Eu acho que era um pensamento bobo, sabe? E aí eu tentei substituir aquele pensamento. A minha mãe e o Pedro foram me levar no aeroporto. Eu estava super ansiosa. Era hora de ir rumo a uma nova conquista. Eu nunca tinha imaginado que aquele dia podia chegar na minha vida. Foram horas de voo, mas valeu super a pena. A cidade era linda e estávamos super animadas também. Claudinha era quem mais estava empolgada. Parecia uma criança no parquinho. Ela havia levado uma câmera que queria filmar tudo, e todos os lugares em que passávamos, ela fazia a maior diversão. Ela era muito empolgada, mas eu queria conhecer o lugar onde faríamos o curso. Estava sendo fantástico conhecer pessoas com tanta habilidade na cozinha. Parecia um sonho estar naquele lugar. Eu estava aprendendo tanta coisa que faria diferença total na minha carreira. Já estava lá há 3 semanas e na primeira semana eu consegui falar com o Pedro todos os dias, mas depois ele mal me atendia. Dizia que era por causa do fuso horário. Então eu decidi pedir para minha irmã tentar falar com ele, para saber se estava tudo bem, mas ele não atendia minha irmã também. Estava começando a me preocupar. Mas eu precisava me concentrar no meu curso. Mas eu não estava conseguindo. Eu precisava falar com Pedro. Eu estava certa que tinha acontecido alguma coisa errada, mas ele não queria me contar. No dia seguinte, a minha irmã me ligou e falou que viu o Pedro no shopping com uma colega de trabalho dele. Ela até tentou falar com ele, mas desistiu. Ela disse que não seria tão indiscreta dessa maneira. Falei que era normal ele almoçar ou jantar com alguém do trabalho
e que ele não acharia ruim de falar com ele, mas que eu queria tentar ligar novamente. Depois de inúmeras tentativas, eu consegui falar com ele. Passamos horas no telefone. Eu estava morrendo de saudade, mas o Pedro estava muito estranho. Só não quis entrar no assunto para não estragar a conversa, mais ainda, né? Eu estava contando os dias para voltar para casa. Já estava com saudade da minha mãe, da minha irmã e, é claro, do Pedro. Eu também batia aquela insegurança em mim, sabe? Eu fiquei um tempão pensando quem seria a amiga que estava com o Pedro. Será que ele tinha se interessado por outra garota tão rápido? Eu precisava ir embora. Chegava o dia de ir para casa e o meu curso estava concluído. Nem podia acreditar que eu tinha conseguido. Era hora de matar a saudade de todos no Brasil. Quando eu cheguei, eu fiquei decepcionada. O Pedro não havia ido me buscar no aeroporto. Eu achei que estávamos perto do fim. Resolvi descansar um pouco. Eu tinha 2 dias livres antes de voltar para o restaurante. Então eu resolvi fazer uma surpresa para o meu namorado. Eu iria até a casa dele. Eu precisava saber o que estava acontecendo ou ia infartar. Quando eu estava saindo, a minha irmã perguntou onde eu ia. Eu expliquei, mas ela não prestou atenção. Saiu correndo e me deixou falando sozinha. O Pedro não estava em casa. Foi viagem perdida. Resolvi esperar um pouco, só que ele não apareceu. Eu não sabia mais o que pensar. Eu liguei, mas ele não me atendeu. Devia estar ocupado. Quando eu cheguei em casa, fui direto para o meu quarto. Eu queria muito chorar e colocar para fora tudo o que eu estava sentindo. A minha mãe foi atrás de mim, mas eu não queria conversar. Minha mãe disse que eu não precisava me preocupar e que tudo seria resolvido. Talvez o Pedro estivesse precisando de um tempo para pensar. Afinal, eu tinha ficado longe por 3 meses. Passei a noite em claro. Mesmo cansada, eu não conseguia dormir. Onde será que estava o Pedro? E por que ele não queria falar comigo? Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu consegui dormir com o dia quase amanhecendo, mas antes das 11, minha irmã veio me chamar para sair. Uma amiga dela estava inaugurando um salão de beleza e nos convidou para conhecer. Mesmo sem vontade, eu resolvi ir. Eu acho que foi uma ótima ideia. Eu fiz a unha, cabelo, limpeza de pele, massagem, tudo de graça. E a minha irmã não podia ter me convidado para um programa melhor. De quebra, combinamos de ir a uma festa à noite. Meu dia havia começado muito bem, pois eu havia decidido não me preocupar mais com o Pedro, por ele não ligar para mim. Quando ele quisesse, ele viria atrás. O lugar onde seria a festa era lindo. Percebi que conhecia algumas pessoas ali. Isso era bom, pois pelo menos eu teria gente para conversar. Eu só não conhecia as pessoas que estavam dando a festa. Quando eu fui perguntar para minha irmã quem eram essas pessoas, eu ouvi uma voz conhecida me chamando pelo microfone. Era o Pedro. Ele estava lindo e eu estava sem entender nada. Pediu que eu fosse até ele no palco e fez a declaração de amor mais linda do mundo. E no final se ajoelhou e perguntou se eu queria casar com ele. Eu só chorava. Jamais passou pela minha cabeça que aquilo podia acontecer. E porque eu estava em êxtase, a festa rolou a noite toda. Eu quase não aguentei ficar lá, pois eu não tinha dormido direito na outra noite. Depois de descansar bastante, quis uma explicação. Então o Pedro me contou que havia combinado tudo com a minha mãe e com a minha irmã, pedindo para que elas não falassem muito comigo enquanto eu estivesse fora, porque senão ele acabaria contando sobre a surpresa. Eu estava muito feliz. Eu tinha tudo o que eu queria. Estava noiva do meu crush. Vocês devem estar se perguntando quando é o casamento. Depois que eu terminar a minha faculdade, ou seja, daqui a 1 ano. E se não for convidada para participar de nem mais um sonho, né? Ser Masterchef, já pensou?